Alex Pereira recebe grandes elogios de treinador de boxe icônico antes do retorno do UFC 320. Alex Pereira certamente sabe como parar os adversários no octógono e foi considerado um dos melhores a fazer isso por um treinador de boxe icônico. Retornando à ação em outubro, Pereira será a atração principal do UFC 320 em uma revanche contra Magomed Ankalaev, em uma tentativa de reconquistar o título dos meio-pesados. Tendo nocauteado todos os seus adversários meio-pesados, exceto 2, durante sua passagem pelo octógono, o poder impressionante de Alex Pereira chegou aos 93 kg com facilidade. Mas, para o treinador veterano, a técnica e a habilidade de Pereira em desferir seus golpes de martelo são inigualáveis quando comparadas a seus colegas do octógono. Ted Atlas elogia a habilidade de boxe de Alex Pereira, e sem conseguir nocautear Ankalaev, no confronto do UFC 313, a invencibilidade de Pereira no limite dos meio-pesados no octógono chegou ao fim. Mas, em combates contra nomes como Jiri Prochazka, Jamahal Hill e Khalil Rountree, o brasileiro pode encerrar o show a qualquer momento. Tanto é verdade que sua técnica foi elogiada com grande apreço pelo ex-boxeador e atual treinador Ted Atlas. Acho que Alex Pereira tem o melhor gancho de esquerda do UFC, disse Atlas ao MMA Knockout. Ele tem um bom gancho de esquerda, seja um contra-ataque ou um gancho de esquerda avançado. É curto, é poderoso, é preciso, é lindo, continuou Atlas. Pereira tem um gancho de esquerda tão bom quanto o que se pode imaginar. O UFC tem um plano de contingência caso Alex Pereira ou Magomed Ankalaev não possam lutar no UFC 320. O título meio pesado do UFC está em jogo mais uma vez entre os maiores lutadores do mundo, o atual campeão Ankalaev e o ex-campeão de 2 divisões e desafiante no primeiro Pereira. Ankalaev derrotou Pereira em uma decisão disputada no UFC 313, conquistando o título em março. Agora, ele está pronto para defender o cinturão contra Pereira na luta principal do UFC 320, em 4 de outubro, em Las Vegas, Nevada, depois de meses de provocações por Pereira não ter lutado com ele antes. Antes de sua revanche com Ankalaev, um lutador diferente de Poatan foi oferecido para lutar contra Ankalaev. Jiri Prochazka diz que é o lutador reserva de Magomed Ankalaev x Alex Pereira. 2. O ex-campeão e segundo colocado no ranking dos meio-pesados do UFC, Jiri Prochazka, teria recebido uma oferta de disputa pelo título no UFC 317, mas ele recusou a luta contra Ankalaev para poder terminar seus exames universitários. Desde que se formou, Prochazka agora lutará contra o antigo desafiante ao título do UFC Khalil Rountree Jr. no UFC 320, a mesma noite em que Pereira enfrentará Ankalaev novamente pelo título dos 93 quilos. Entre ele e Rountree, que também vem de uma vitória impressionante sobre Jamahal Hill, o UFC escolheu Prochazka como lutador reserva para a luta principal do UFC 320. Sim, é isso mesmo. Prochazka confirmou que era o reserva no The Ariel Helwani Show. Jiri Prochazka perdeu apenas para Alex Pereira em 17 lutas. No MMA, há um ditado comum que diz que estilos fazem lutas. Isso parece ficar evidente na série entre Prochazka e Pereira, na qual Pereira venceu as 2 lutas por nocaute em 2 rounds no UFC 295 e meses depois, no UFC 300. Prochazka estaria invicto no UFC se não fosse por Poatan, um striker habilidoso como ele. Os fãs ficaram felizes em ver Prochazka como reserva no UFC 320. Uma ótima escolha, escreveu um fã sobre Prochazka potencialmente ter outra oportunidade de título. Isso é absolutamente incrível, reagiu outro fã. Para ser sincero, eu queria ver Ank versus Jiri quando o Jiri tinha o cinturão, mas infelizmente tive que deixá-lo vago. Espero mesmo que, se o Alex perder de novo, possamos ver Jiri versus Ank antes do fim do ano. Esperando entrar em sua revanche com Ankalaev, livre de lesões e doenças no UFC 320, Pereira foi avisado que isso pode não ser suficiente para derrubar a dominante estrela russa.
Chael Sonnen, não tem certeza se Alex Pereira pode vencer Magomed Ankalaev. Reagindo à recente reserva do retorno de Pereira contra Ankalaev ainda este ano, o veterano Chael Sonnen avaliou bastante as chances de sucesso do brasileiro. Preferindo ver o ex-campeão dos 2 pesos lutar com Tom Aspinall em breve, Sonnen afirmou que Pereira pode nunca superar o confronto estiloso de Ankalaev em sua carreira. Alex não vai vencer Ankalaev. Isso é um fato, disse Sonnen em seu canal no YouTube. Alex is not going to beat Ankalaev. This is a statement of fact. They have already fought. There was nothing within that contest that would lead you to believe if we did it again, we're going to change outcomes. It's going to be a really close fight. It's going to be a really hard fight. But we got Alex to light heavyweight in the first place, contrary to what your memory says. Your memory tells you he cleaned out 185. Your memory is wrong. We got him to 205 by getting him beat. Alex lost to Adesanya and then was free and clear to move up. Now, I believe Alex is in that spot right now. That's why I thought there would be some hope of Alex versus Tom. But it's not going to change things in a few months when the dust settles. Alex is going to be coming off a loss. And it will be more glaringly obvious that a change to heavyweight is appropriate. When you do Surreal versus Tom, you create an atmosphere where Alex doesn't just have to face Tom, he could also face Surreal, which is a very interesting fight. I mean, now that I brought that to your attention, you guys want to know an interesting fight? You want to know what would have been a killer poster had it dropped? Surreal versus Stipe. That would have been a very interesting match where everybody's standing there and go, wow, I don't know who I'm picking in that one. So I'm bringing all of this to your attention because right now there's one thing for Jon Jones to do, and that is Tom Aspinall. And there's not a massive road back. Like the idea that Jon is going to return and they're going to put him in there with Derek Lewis, just for example. It's not the same thing. But that doesn't have to be true. And I'll just give you a scenario. Regardless of what happens between Surreal and Tom, if Alex were to move up and beat them, you now create an opportunity for Alex versus Jon, and that does work. Jon versus Tom is the fight, but Alex versus Jon is the next fight. It's just a massive question of, does the UFC want to turn the page from the Jon Jones chapter? Que tal não perder mais nenhum conteúdo aqui do Decisão Dividida? Deixa o like agora mesmo, comenta qualquer coisa aqui embaixo e se puder compartilha esse vídeo. Assim, o YouTube entende que você gosta do conteúdo e sempre te avisa quando sair vídeo novo.